Gente, muito prazer em mais uma vez receber ela no nosso programa, Leni Almeida. Oba! Virou tradição também, né? Virou tradição e é um prazer imenso. Eu gosto muito de estar com você, porque a gente tem além de você ser uma pessoa que tem um raciocínio muito rápido e tem uma facilidade de se integrar aos assuntos que normalmente as pessoas vêm tratar aqui, você nos deixa muito na sua sala de estar. Obrigado. Muito Mas gostoso. é porque vocês também são assim comigo, não é? Não é verdade? A recíproca. Tudo que é recíproco tem muito mais prazer, muito mais gosto. É verdade, é do que aquelas sabor. coisas montadas Não. e atrás da cortina, né? É verdade, é verdade. A Leni é astróloga, numeróloga, terapeuta holística. Sim. E hoje a gente vai falar sobre as projeções, não são previsões, você sempre fala, eu gosto de falar projeção na astrologia para 2025. Mas Sim. também teremos um pouco de tarô aí, como a nossa amiga Delba também me Sim. apresentou. Ótimo. Então, eu gostaria de que você introduzisse falando... Primeiro, vamos entrar no tarô e depois a gente vai para o planeta. Vamos. Por que eu trouxe uma carta do tarô aqui, Cláudio? Porque a associação entre a astrologia, a numerologia e o tarô é o que faz o diferencial do meu trabalho com esses três estudos. Tanto para a pessoa, quanto para a empresa, quanto para casais. Então, eu sempre associo os três estudos porque ampliam de forma considerável aquilo que eu quero que cada um leve. Então, quando nós falamos sobre o ano, nós entendemos a soma dos dígitos do nosso novo ano. 2025, resultado 9. E o 9 tem a ver com o eremita. O eremita, ele tem uma visão, inclusive mitológica, do mito do Diógenes. O que é o mito do Diógenes? Este homem, todo coberto, com uma lâmpada acesa. Certo. E o que ele traz para a humanidade? É luz. É a sensação de que, mesmo que tenhamos sombras em nós mesmos, nós estamos em busca da luz. Seja a luz espiritual, seja a luz da evolução intelectual, cultural, seja a luz da prosperidade, a luz da autorrealização, da saúde, a luz. E o eremita, ele tem uma condição muito interessante. Como ele está com uma simbologia voltada para o círculo de 360 graus. O 360 graus, ele volta para o próprio eixo. Eu até estava lembrando, é como se fosse um dardo, né? Onde você tem que acertar no alvo. O eremita tem uma configuração assim. O alvo somos nós mesmos. É a volta para o nosso eixo. É a volta para a nossa compreensão do que nós fazemos no mundo, no nosso cotidiano, nas nossas intenções. Então, o eremita tem essa prerrogativa. E, como na energia do ano, ele tem como premissa fechar ciclos de tudo aquilo que vem ocorrendo nesses últimos 9 anos no mundo. Então, 9 anos de muitos acontecimentos, de muitas transformações. Não sei se você lembra que em 2024 nós comentamos que estávamos sob a regência do número 8, que é a Carta da Justiça. E eu comentei que a Carta da Justiça tinha como proposta fazer uma faxina geral. Tirar tudo que estava embaixo do tapete. E como está relacionado à Carta da Justiça, tudo voltado para a justiça viria à tona com muita força. Porque é o número 8, então tem aquela questão, 8, 80. E agora, com a entrada do número 9, não é um momento de calma, mas é um momento de ajustes. É voltar para a ordem depois de um caos. Nossa. É. E aí, juntando com o planeta regente... Isso.
o que nós vemos é que Júpiter, ele é o grande benéfico. Ele é o provedor, ele é o protetor, ele é o líder. É o pai, né? É o pai. Mas, ao mesmo tempo, ele é aquele que traz referência, traz uma visão do que é o líder, o poder, aquele que está no comando de alguma instituição. Então, esse é um ano em que todas essas pessoas, sejam em segmentos corporativos, sejam em segmentos sociais, institucionais, políticos, eles vão precisar exercer o máximo da excelência. Porque eles não vão poder, de forma nenhuma, Cláudio, esquecer que existe uma força maior para que eles sejam referência. Então, Júpiter, ele está sempre numa posição de liderança, de autônomo, né? É um ano, inclusive, em que tudo aquilo que foi gestado em todos esses anos tem perspectiva de ascender, de aflorar, e aquilo que foi feito de maneira descoordenada, a vida vai continuar cobrando. Como que você enxerga na astrologia, no tarô, que seja esse contexto global que nós estamos agora, né? São muitas crises, e não é só em um lugar. Aqui no Brasil, nós estamos em crise, aqui na América do Sul, com a Venezuela. Sim. Situação de ter barrado a Venezuela lá no BRICS, né? O presidente Lula, entre aspas, barrou a Venezuela no BRICS. Aí temos no Oriente Médio outra crise. A Rússia, lá na Europa, aquela outra situação. Estados Unidos tentando resolver, se posicionar como líder mundial e não está conseguindo. Claro, obviamente, agora temos o retorno de Donald Trump como presidente. Ele tem essa imagem, essa postura de grande líder, que talvez o Joe Biden não tinha tanto, ou não queria, não sei. O que você pode passar para a gente dessa questão? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo. No âmbito geopolítico, falar no Brasil é interessante porque a gente tem que entender que a partir do aniversário é que o número do ano se expande ou tem maior propensão a usar as potências daquele número. Então, cada pessoa no seu aniversário, que aquele ano vai começar a surtir mais... Exatamente. Por exemplo, tem pessoas que nascem no dia 2 de janeiro. Então, dia 2 de janeiro começa o ano da pessoa. Tá? Entendi. O Brasil, ele tem muitas disputas, tem muitas brigas, tem muitas controvérsias, os líderes estão se degladiando, estão se debatendo, os egos estão aflorados, e vai melhorar, sim. A partir de março, quando entra o novo ano astrológico, o Brasil já começa a ter uma nova perspectiva, inclusive com decisões mais assertivas, com dinheiro, com investimento, com a revisão de tudo que foi vivido de forma prejudicial por causa dessas disputas, muitas disputas entre as diversas instituições, Congresso, Senado, presidência, o próprio STF. Então, os pilares foram muito competitivos. Sim. Eu diria que eles atuaram como uma guerra, e que agora essa guerra vai ser acalmada, porque entra uma nova energia, inclusive onde o próprio brasileiro, as próprias instituições, o empresariado terá mais amor pela própria condição de sermos brasileiros. Essa questão, como por exemplo, nós estávamos comentando que a chegada do Donald Trump no poder possibilita que ele tenha não só uma visão contemporizadora, como incisiva em algumas questões. Certo. O interessante é que o número dos Estados Unidos é o mesmo número do Donald Trump. O número do ano dos Estados Unidos é o mesmo número do ano do Donald Trump. É como se houvesse um casamento, uma fusão extremamente benéfica. Certo. Essa coisa da moeda americana,
do novo modelo de investimentos vai se efetivar, sim, no segundo semestre. E, obviamente, o posicionamento dele no âmbito da geopolítica para intervir ou até mesmo criar uma relação mais amistosa com os outros países vai acontecer, porque ele está numa frequência do organizador, do ajuste em todos os aspectos. Quais são os países que vão ter alguma dificuldade com os Estados Unidos? Ucrânia, tá? Vai ter ainda muito problema. Algumas coisas relacionadas à União Europeia, bastante... É como se estivesse criando uma nova roupagem, inclusive dos seus líderes. E também, pelo que está aqui com a Rússia, por incrível que pareça, Israel, Rússia e União Europeia, os Estados Unidos terão atitudes muito semelhantes em termos de negócios, de divisas, de ações efetivas, principalmente com investimentos. Com relação aos Estados Unidos e Brasil, há uma espécie de cobrança para que o Brasil se reestruture, ou melhor, que os bens, as riquezas do Brasil fiquem no Brasil. Bora falar dos signos? Bora! Áries. Áries. Com a regência desses dois aspectos, Eremita e Júpiter, o ariano ele vai precisar colocar temperos gostosos na vida. E ele vai precisar se aliar a pessoas e a situações que estejam com a mesma frequência. A frequência da boa convivência, a frequência da boa conversa. E, naturalmente, ele vai pensar em construir algo de forma madura. O ariano ele não vai jogar pérolas aos porcos. Ele vai querer atuar na vida com a excelência de quem vem nesses últimos anos plantando uma árvore frutífera. Perfeito. E touro, os taurinos? O touro, ele vai ter mais paixão pela vida. E ele vai confiar mais no talento dele de empreender e de realizar coisas concretas. Porque ele já é concreto. Visceralmente, o taurino já é pé no chão, já é mais seguro. E ele vai perceber que ele precisa se apaixonar por algo que justifique que essa força de autorrealização se concretiza. Então vai ser um ano bom. Bom para os taurinos. E para os geminianos? Os geminianos eles vão precisar se organizar melhor. Principalmente como ele ele tem uma comunicação muito para fora, ele vai precisar fazer uma comunicação mais para dentro. Para não falar de uma forma muito impulsiva. Eu diria até que a maturidade do geminiano é colocar a língua no céu da boca. E para a senhorita canceriana? Para a senhorita canceriana, cuidar mais da saúde, cuidar mais dos relacionamentos, atuar de uma forma mais equilibrada para não ser doadora universal, tipo, é mãezona, é proativa quando se trata de estar acessível às outras pessoas e vai precisar cuidar mais, não da saúde física em si. Todas as pessoas acham que quando nós falamos em saúde tem a ver com só com o físico. Ir ao médico, fazer exame. Não. É a saúde de uma forma centrada, de uma maneira mais humanizada com ele mesmo. E aos leoninos? Leonino vai ser um ano muito bom. Principalmente pelo fato de que o eremita, por incrível que pareça, lembra da luz? Sim. Da lamparina? A lamparina é a energia solar, é a energia do sol. Então, o que o leonino vai precisar esse ano? Mudar aquilo que não foi legal nos últimos anos. E mudar a si.
mas ter uma compreensão de que ele pode se sobressair a partir do momento em que ele tiver tolerância, paciência, resiliência, menos reatividade e mais confiança. E os nossos organizados virginianos? Sim, o virginiano ele vai fazer bons casamentos com ele mesmo. Ah, tá. Pactos gostosos, uma sensação de prazer, tá? É como se ele entendesse que todo o potencial criativo dele não pode ficar estagnado. Ele tem que motivar e criar uma ebulição genial. Porque ele vai ter essa genialidade, porque ele já criou uma bagagem e agora ele tem que mostrar isso para os outros. Também regido por Mercúrio, ele tem muito o que falar, ele tem muito o que dizer. E esse dizer com consistência, que ele já é consistente, né, Cláudio? Ele já tem uma base bem centrada, bem maduro. Perfeito, perfeito. Librianos. Libriano, o grande contemporizador. A balança vai ser primordial para que o libriano veja os valores que tem. O libriano ele vai ter que romper algumas coisas, sabe, Cláudio? Ele vai ter que romper alguns padrões, algumas posturas, mas ao mesmo tempo entender que ele está experimentando algo que o prazer, a motivação, a autoconfiança são primordiais na vida dele. Agora vamos falar sobre os escorpianos. Aliás, signo do nosso presidente, Lula. O escorpiano, ele é por natureza um signo muito profundo. E ele vai precisar entrar nesse estado de profundidade. De entender o que é que ele espera do futuro. Mas não é o futuro daqui a 3, 10, 15 anos. É o futuro amanhã. Nossa. Como ele quer consolidar o lado financeiro dele, a estrutura material dele, como é que ele vai exercer determinadas funções, se ele está num cargo de poder, se ele vai exacerbar, se ele vai ser soberbo, se ele vai ter uma visão autoritária, porque o Júpiter ele tem uma função muito importante para os líderes, como eu comentei logo no início. E dentro desta liderança, ele não vai poder nem ter esse autoritarismo, nem um poder agressivo. Sagitarianos vão ter um ano, porque o Júpiter é o regente de Sagitário. Então, eles podem ter grande sucesso, grande projeção, grandes possibilidades de alcançar a altivez, mas o sagitariano ele é, obviamente, meio ser humano, meio cavalo. Então ele vai precisar conter os ímpetos do mando, do autoritarismo, da impetuosidade verbal e de querer começar grande. Entendi. Muito obrigado. Capricorniano, ele saiu de um estresse muito grande nesses últimos anos. Só o Sol ou quem tem ascendente? Não, quem tem, que também. Mas o capricorniano, na essência, ele viveu momentos bastante traumáticos, bastante densos, que aliviou agora, na saída de 2024, com a saída de Plutão. Plutão foi bastante... não foi auspicioso para o capricorniano. Ocorreram tensões, ocorreram pesos, mas ele conseguiu superar. E agora ele está mais leve e precisa exercer esta leveza, inclusive para não exacerbar a coisa do trabalho, porque é o grande trabalhador. Aos nossos amigos aquarianos. Aquariano vai entrar agora no processo de Plutão. Durante 20 anos, os aquarianos, ou ascendentes em aquário, viverão situações bastante transformadoras. Eu, particularmente, adoro Plutão. Pode parecer que é um planeta caótico, porque, inclusive, na carta do tarô, quem representa o Plutão é a morte.
mas é morte de mudança, transformação, regeneração, renascimento. E o aquariano, como nós estamos vivendo já uma era onde a tecnologia, onde as ideias inovadoras, o aquariano vai abraçar as inovações. Tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que vai trazer uma sensação, inclusive, de leveza, de foco também. Mas é um ano bom para o aquariano. Perfeito. E para encerrar agora, muito obrigado pela paciência, piscianos. Os piscianos, eles estavam vivendo períodos tensos porque, além do planeta que estava regendo 2024, também regeu os nossos amigos piscianos. Certo. Então, de certo modo, o Peixes ele também vai viver um momento mais suave. Ele vai ter a possibilidade de entrar num estado mais doce, num estado mais positivo, porque ele foi muito cobrado, ele foi muito exigido, ele também se exigiu muito. É como se, de repente, ele tivesse que, inclusive, trabalhar o otimismo, a positividade, porque foi um ano tenso para os nossos amigos piscianos. 2025 traz, mesmo que com muita responsabilidade, com muito comprometimento, eles vão perceber que a vida traduz um pouco mais de riqueza ou de recursos para que ele não se torne tão pesado. Ai, que maravilha. Eu queria agora que você falasse com o pessoal de casa sobre como que funciona para a gente fazer um mapa astrológico. Você une com a numerologia, né? Um pouco do tarô. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu utilizo esses 3 estudos, certo, que eles ampliam as informações, a astrologia, a numerologia e o tarô, e a sinalização de soluções para cada período da nossa vida. Nós somos seres únicos e, por isso, quando nós falamos o que vai ser para cada um no ano que se inicia, nós podemos entender que cada pessoa tem o seu DNA, tem a sua hereditariedade, tem o seu nome, a sua data de nascimento. Quando nós fazemos um estudo, nós entendemos que cada pessoa é única e, por isso, o mapa ele traz uma visão de si mesmo e de tudo aquilo que o cerca. E, obviamente, para marcar, eu estou à disposição. Tem as minhas redes sociais, que tem o meu contato, tem o consultório. E existem 2 formas de fazer a consulta. Ou presencial, onde cada um recebe o abraço de chegada e de saída. E no online, que não fica o abraço, mas fica um carinho e uma bagagem para cada um levar. Dani, minha querida, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui, Obrigada trazer um você, pouquinho coração. do teu estudo. Eu sei que você ama o que você faz e você passa isso pra gente há tantos anos. Amo. Um excelente 2025 pra você. Para todos nós, conectados com Deus acima de tudo. Sim. E com a nossa alma para evoluir em todas as situações. É isso aí, muito obrigado. Você que chegou no fim, não tem problema. Vai no YouTube que logo logo a entrevista tá lá completa, tá bom, gente? Muito obrigado.